Boa tarde, gente. Mais uma vez estamos aqui num episódio da Trinca Contábil, podcast que estamos aí fazendo com todos os sócios aí da Trinca e hoje recebendo o meu amigo, o meu irmão, o nosso sócio 01 também na cadeira dele e cliente Marcelo Gomide. Maravilha, muito obrigado, um grande prazer estar aqui representando a Trinca Contábil, estando ao seu lado, meu querido amigo Robson e todos que nos assistem agora, é um prazeraço e vai ser uma noite muito agradável, uma troca aí de muitas experiências e estou aqui para bater esse papo maravilhoso com você. Maravilha, eu que agradeço demais, Marcelo, e você foi bem escolhido. Eu acho que eu acertei na escolha. Opa, isso é justamente bom. Porque você tem propriedade, você tem autoridade no que vamos conversar, no que vamos falar, porque infelizmente já virou um bordão, inclusive, Sim. O que eu falo, né? O brasileiro não tem a consciência, a cultura do seguro de uma forma geral, verdade, né, Marcelo? Verdade. Entendeu? Isso na advocacia, Robson, é algo que é muito dito todos os dias. Porque o advogado, quando você olha para o advogado e para o cliente do advogado, ele não tem essa cultura de garantir. Hoje ele usa muito o capital, a liquidez dele, para garantir determinados negócios. Sim. E isso compromete diretamente o caixa dele. Então veja como esse assunto que a gente vai tratar aqui hoje certamente vai dar pano para manga. É de grande valia, porque não só o empresariado, advogados, profissionais liberais, contadores, sim, no caso, sim. Né, a parte contábil, eles ainda não entenderam esse jogo, eles ainda não entenderam essa parte, o quão é importante você estar seguro e o quão facilita justamente no momento aí de dor, né? Você tá aí com um problema enorme, você tá com sede naquela hora, entendeu? Você vai deixar um dinheiro represado, você como advogado bem sabe isso, o juiz, ele mobiliza, ele ingessa o teu dinheiro por 3 anos, às vezes até 5 anos. Às vezes até mais. Entendeu? Numa modalidade aí judicial, do qual você também bem sabe que com uma simples apólice, com uma garantia que substitui, você dá liberdade para o empresário, advogado, contador, profissional liberal que seja, para que ele possa se locomover. Você está dando esse copo de água para ele agora, para que ele tenha, pelo menos aí, até o juiz se manifestar, entendeu? Respirar, digamos assim, comprar um maquinário, fazer um investimento, como queira, enfim, se locomover, dar sequência na vida dele. Exatamente. E para o advogado que nos assiste aqui, veja, eu como advogado, como profissional de contabilidade, o que eu quero compartilhar com você, e penso que faz muito sentido, viu, Robson, falar sobre isso, nós temos que ser estrategistas. E ser estrategista é você levar a melhor opção para o teu cliente. Sim. Então você precisa primeiro comprar a melhor opção. Então quando nós falamos de garantia, de seguro, de apólice, nós estamos criando mecanismos, muitas vezes, para ofertar aos nossos clientes. Então, vamos pegar um caso prático aqui. Recentemente, eu tive um caso no escritório de uma demanda trabalhista. E essa pessoa precisava fazer uma garantia. Só que o giro de caixa dessa pessoa era um giro que estava comprometido. E nós estamos falando ali, não chegava a ser na casa do 1 milhão, mas era uma quantia bastante significativa. Sim. E esse cliente estava muito preocupado porque ele é do segmento de indústria, tá? Ele é do segmento, é um cliente que já está há muitos anos conosco. Antes mesmo de eu fazer contabilidade especializada para advogados, esse cliente já me acompanha há mais de 20 anos. E por conta dessa situação, ele tem um comprometimento com folha de pagamento, ele que é um giro mensal, ele tem comprometimento com fornecedores, ele tem comprometimento com investimentos, com insumos.
E como você retirar uma quantia significativa acima de meia milha de um capital, deixar preso por 6, por 1 ano, por 12, por 3, por 5 anos? Percebe? Então, esse papel daquilo que vocês fazem, Robson, através de ofertar essa garantia para a utilização de contratos, para a utilização de caixa, para giro de caixa, é muito importante porque isso não só resolveu o problema do nosso cliente, através dessa apólice que nós fizemos, garantiu para ele uma sobrevida de 3 anos. Com esse dinheiro, ele está fazendo outro dinheiro, então por isso que você é advogado e profissional de contabilidade também, tá? Não é só o advogado. Aqui, a Trinca Contábil, ela se cerca dos 01s, né? E o Robson é o 01 na parte de seguros, né? Seguro garantia, responsabilidade civil. Então, é uma cadeira que representa o mercado. Quando a gente olha para esse cenário, o que nós queremos? Trazer soluções práticas, viáveis, simples, para que você possa tomar a melhor decisão sem que isso comprometa o teu caixa. Então, neste caso prático, o que a gente conseguiu através da sua empresa? Conseguimos trazer a segurança para ele. E aí, eu vou te noticiar uma coisa. Por conta disso, ele teve uma oportunidade que ele gerou uma compra muito significativa, onde ele teve uma boa economia que vai ajudar ele colocar essa economia. Com esse dinheiro, ele fez um outro dinheiro que vai ajudar a pagar aquilo que eventualmente nem sabe se vai pagar, porque isso vai ser julgado, exatamente. Isso vai ser, enfim. Então, assim, e sem falar também de outras coisas que a gente já fez, que penso eu que é relevante para que a nossa audiência veja que garantia não é liquidez, não é você pegar o teu dinheiro e garantir algo. Senão você vai estar sempre no vício, toda hora trabalhando para pagar alguma coisa ou assegurar alguma coisa. Então, a cultura do seguro-garantia é algo que vai te garantir ter liquidez e você fazer dinheiro todos os dias. Penso desse modo. Perfeito, excelente. Não se trata apenas de um contrato, não se trata apenas de uma apólice. Entendeu? É um cuidado que a gente tem. A gente está falando do fluxo de caixa. A gente está falando dessa blindagem, entendeu? Para que o empresariado, de uma forma em geral, o profissional liberal, as empresas, entendeu? Elas fiquem blindadas nesse sentido e tenha liberdade para que continue, para que dê continuidade, entendeu? Nas suas funções diárias. Sim. Precisa fluir. Que é o objetivo delas, né? Pô. Quantas famílias dependem efetivamente, por exemplo, dos empregos, nesse caso dessa indústria? Exatamente. Mais de 180 colaboradores. Patrimônio. Isso. Como que fica? Como que fica a folha de pagamento? Como ficam as obrigações acessórias? Como que seria feito esse pagamento? Perfeito. Perfeito. A pessoa, quando a gente fala em seguro-garantia, quando a gente fala em responsabilidade civil, tirando vocês, né, que são profissionais que entendem isso, a gente percebe isso, Marcelo, o quão é interessante essa nossa parte de levar o conhecimento, de levar a educação, porque totalmente desconhece. Sim. Desconhece. Só uma particularidade, inclusive, você é meu amigo, nós somos patrocinadores oficiais da OAB Bauru. Auditório com 250 colegas e do qual, quando você sobe ao palco e faz a fatídica pergunta, quem tem o seguro-garantia, quem tem o responsabilidade civil, meia dúzia levanta a mão e olhe lá, Marcelo. Falta de consciência. Robson, cara, eu falo, na contabilidade é assim, eu falo para advogados todos os dias. Sim. E essa falta de consciência é algo que a gente tem que ter um braço educacional. A gente tem que ensinar o advogado e o profissional de contabilidade a esmiuçar, a trazer mais esse assunto que é tão relevante. Porque, pensa o seguinte, vamos lá, quando a gente fala pegando de responsabilidade civil, quantos advogados perdem prazo? Putz,
Extravia um documento. Extravia o documento. Quantos? Aí vai dizer, não, isso não acontece. Claro que acontece. Todo Claro dia. que acontece, todo dia. Por quê? Porque não depende só dele, ele não constrói sozinho. Robson, você pega escritórios grandes aí, que cresceram de uma tal maneira, numa estrutura, que o alicerce não está bem edificado. Então ele cresceu em termos de faturamento, mas ele não cresceu em termos de gestão. Tá no modelo antigo. Isso. E aí, esse modelo acaba gerando para ele sérios riscos e implicações. Então, esse escritório que deveria estar tendo lucratividades, ele está amargurando problemas. Ele mobiliza o caixa, entendeu? De uma tal maneira que ele poderia usar de forma inteligente para deslanchar. Sim. Então, quando a gente para perguntar para o advogado, doutores, me diga uma coisa, você possui um seguro responsabilidade para você trabalhar com um pouco mais de tranquilidade? Aí a resposta, como você bem mencionou, poxa, de 250, 6 pessoas. Então isso significa que a gente tem que trazer mais, popularizar mais esse assunto, esmiuçar mais para a audiência que a responsabilidade civil é tão importante para todas as áreas, especialmente para o advogado, mas também a questão da garantia, porque a liquidez desse caixa é importante para que você tome melhores decisões, para que você faça do teu negócio uma empresa verdadeiramente lucrativa. O caixa é um ativo vital. Sim. Né? O caixa é um ativo vital. Eu penso que toda empresa que precisa travar o seu capital para garantir algum tipo de processo, pô, ela está engessada ali, imobilizada, né? Sim. Sendo que temos aí um produto amparado pela lei, aceitação maciça 100%, que você substitui, né? É o fator gerador do seguro garantia, é justamente blindar qualquer tipo de contrato, seja ele privado, né? Ou público, e o responsabilidade civil, ele vem para blindar o profissional liberal, justamente nessas atividades diárias que ele vai precisar. Mesmo tendo sofrido um processo, é vida que segue, né? Sim, Como diz o outro, né? E tem um outro ponto também que você me fez lembrar aqui, o advogado, aí vou pegar o caso do advogado, tá? Sim. Coitado do advogado. Tá? Nós somos advogados, mas coitados dos advogados. Viu? Não. Mas assim, muitos advogados, principalmente esses jovens advogados que estão entrando hoje nessa seara, que não têm o conhecimento, eventualmente, da responsabilidade, ainda falta um pouco de maturidade na advocacia, falta um pouco de expertise, e ele parece não saber, mas no fundo ele sabe, mas ele corre um grande risco. E se ele não tiver realmente uma garantia, algo que possa lhe assegurar, ele pode ter sérios problemas. Vamos pegar um exemplo? A parte dos impostos. Sim. Muitos advogados hoje acabam por falta de consciência, acabam não recolhendo todos os impostos que em tese deveria recolher. E aí, obviamente, eles estão recolhendo em atraso, acabam recebendo surpresas. Então, se hoje eles pudessem ter algo que garantisse eles, que se acontecesse algo que eles esquecessem por falta de conhecimento, eles evitariam uma série de multas e juros, ou diminuiria o passivo. Né? Então, muitos falam, poxa, Marcelo, mas eu não sabia que tinha que recolher isso. E, de fato, eu acho que eles só assistem razão em algumas coisas, porque também não são divulgadas para o advogado pessoa física. Sim. Né? Para a pessoa jurídica, tudo bem, isso já é muito mais evidente, mas para a pessoa física, não há um trabalho de base de conscientização. Né? Então precisa ter um trabalho de base para conscientizar o advogado, principalmente aquele que sai da faculdade, que não conhece, ele não aprendeu isso na faculdade, então cumpre também o profissional de contabilidade. Se ele não é um profissional especializado, ele não vai conseguir conduzir também o advogado nessas particularidades, e aí, lógico, ele acaba entrando numa fria, sem ele saber que ele está entrando numa fria. Esse que é o pior de tudo. Esse não tem garantia, tá russo. Porque, Marcelo, é bem isso. A hora que estoura a bomba, entendeu? Pro lado contábil. Sim. Né? O contador não fica sabendo na hora.
Tem como saber. Não tem como saber. Quando ele fica sabendo, o caldo já entornou, já fedeu, já está gerando processo para cima dele, para o cliente, etc, etc. Sim. Entendeu? Aí é onde a gente te pergunta, na prática, né? O que acontece, aí já volta você como advogado, com a empresa que não faz essa gestão inteligente, que não usa essas garantias, no teu ponto de vista, como te apresentei, você, além de empresário, contador, advogado, né? Você tem essa propriedade para falar. Robson, o que eu penso a respeito disso? Hoje nós estamos num mercado muito acirrado e muito competitivo. Então, quanto mais estrategista, mais inovador, mais consciência, mais clareza você tem sobre determinado assunto e sobre determinadas soluções, isso é o que vai te trazer diferencial dentro do mercado. Para não perder a eficiência. Exato. Quando a gente olha para o mercado, eu preciso olhar não para aquilo que está sendo feito, mas para um olhar do que não está sendo feito. Então, quando eu olho, por exemplo, para ferramentas, soluções que, muito embora ainda não muito divulgadas, tá? Que precisam ser mais divulgadas, poderiam trazer soluções extraordinárias para os empresários de um modo geral, porque ele vai utilizar isso como ferramenta não só de garantia. Ele pode usar isso como ferramenta de negócio. Sim. Porque ele passa a trabalhar com dinheiro fictício, que é um papel, que está assegurando algo, e o dinheiro efetivamente que está circulando, ele está gerando dinheiro. Compreende? Se eu tenho 1 milhão na mão e tenho uma carta garantia de 1 milhão, qual que eu vou usar? A carta? A carta. A carta, óbvio. E o que eu faço com 1 milhão em dinheiro? Se locomove, investe, compra um novo maquinário, no caso, aperfeiçoa, N fator, percebe? Então a gente gera tantas oportunidades, mas quem está utilizando isso? Poucos. Então isso tem que ser divulgado. Então, como estrategista, como advogado, como empresário contábil, como um empresário do direito, enfim, é nosso papel enxergar isso de forma estratégica para os nossos clientes. Porque eu vou te falar uma coisa, Marcelo. As empresas, tem muita empresa, tem o faturamento, sim, tem a operação, né? Automaticamente faturam, inclusive, até mais do que o 1 milhão exemplo que você usou. Mas sangra muito na gestão financeira porque não utiliza o custo desse capital travado. Exato, exato. Muitos empresários, eu vou pegar o exemplo do imóvel, tá? Vou pegar o exemplo do imóvel. O imóvel não é sinônimo de liquidez. Não. Eu vejo muitas pessoas, muitos empresários dizendo, bom, eu tenho aqui uma porção de imóveis, mas se você precisar do dinheiro, você não tem liquidez. É o mesmo caso. Se você Ele pensa que está sendo conservador? Isso, ele não está sendo conservador. Ele está sangrando. Isso, está sangrando. A margem dele, pô. Pensa o seguinte, se hoje ele ficar doente, se hoje ele adoecer, como que ele não consegue vender um imóvel tão rápido? Ele não consegue ter liquidez tão rápido. Ele não consegue colocar o imóvel em garantia para qualquer um outro negócio tão rápido. Não. Então, ele precisa usar de ferramentas que permitem ele fazer isso. No caso, quando eu olho para essa estratégia da garantia, vamos dizer, de um modo geral, porque existem várias garantias, né? Da garantia, eu libero meu fluxo de caixa. Sem estrangular. Isso. Eu libero. Então, esse fluxo de caixa, ele é a minha liquidez. Ele é a minha liquidez. Então, quando eu preciso fazer algo, eu vou pegar um fato aqui que aconteceu recentemente, vou pegar com o advogado, compra de precatório.
Perfeito. Compra de precatório. Poxa, um cliente em situações assim, valores altos, obviamente, coisas que vinham acontecendo já há muitos anos, ele precisava vender realmente o precatório, adiantar o recebimento do precatório. Por quê? Porque ele precisava custear coisas inadiáveis. Porque foi se arrastando, 3, 4, 5 anos, ele precisava saldar isso. E não tinha mais para onde ir. A única opção era vender com deságio. Ou seja, ele tinha um crédito, vamos dizer lá, de 3 milhões que iria vender por 1 milhão e 400. O advogado, enquanto escritório de advocacia, ele foi o comprador disso. Sim. Ele comprou disso. Só que na compra dele, ele tinha um valor de 1 milhão e 400. Agora imagina, se ele pegasse um aporte de uma apólice, garantisse outra situação, e esse dinheiro ele circulasse para fazer só essas operações, quanto que ele poderia ganhar? Porque ali ele ganhou quanto? 3 milhões? Poxa, menos 1,600. É significativo. Põe significativo mesmo. Aonde você faz esse dinheiro? Aonde você faz esse dinheiro? Então, é uma renda, é uma forma também de fazer renda passiva. Isso, percebe? Renda passiva. Isso vem já aproveitando o gancho. Depois eu vou pegar até um outro caso aí que eu lembrei, que é a parte do lucro real também. Mas... Não, vamos lá então para não perder. Resumidamente, ele não precisa consumir o limite bancário dele. Sim. E automaticamente, na parte financeira que você falou de dinheiro, é onde vem as parcerias que nós fazemos, inclusive sim, nós temos. Sim, né? Justo. Porque você usufrui do seguro que você precisa não só para você, pro teu escritório, mas como isso já acontece, Marcelo, parceiro, automaticamente usufrui disso para a carteira dele, de clientes dele também. Eu uso, por exemplo, a garantia e eu libero um fluxo do meu caixa, um percentual do meu caixa, e eventualmente quando surge alguma oportunidade, eu pego, sabe, os ovos da cesta da galinha de ouro, né? Assim diz. Então eu pego parte desse valor e de repente eu invisto em alguma coisa que vai me permitir ter um crédito. De repente ter uma receita nova sem que eu tenha colocado muita energia. Então quando o empresário entende isso, como o contador entende isso, quando o advogado entende isso, que ele pode usar essa ferramenta para que ele possa fazer melhores negócios para ele, ele está transformando, como eu posso dizer, documentos, papéis em oportunidades. Sim. Sem que ele tenha, porque, veja, ele trocou. Isso que é o mais interessante, né? Ele não trocou dinheiro por dinheiro. Ele trocou uma garantia, né, futura por um dinheiro que ele faz hoje. Esse dinheiro que ele fez hoje já é a garantia do futuro. Acabou. Então, é uma questão de estratégia. Agora, como construir isso? Obviamente, existe todo um passo a passo para você construir. Mas, assim, é um básico muito bem feito. É um básico muito bem feito. Num simples bate-papo desse, Marcelo, sim, entendeu? Você me reportou, inclusive, o quão é importante isso que o Marcelo está falando, porque a pessoa tem o desconhecimento, que é isso que a gente está dizendo aqui, e quando você, num bate-papo desse, explicativo, um bate-papo aí informal, sim, tranquilo, sim, desse, a primeira coisa, a pessoa fala, caramba, eu preciso disso. Sim. Marcelo, no caso, advogado, contador, empresário, quando ele comenta isso, quando nós conversamos, ele falou, caramba, Robson, o meu cliente me pediu isso, o meu cliente precisa disso. Exato. E por isso está com as pessoas certas no lugar certo. Então, quando você está dentro de um ecossistema, que esse ecossistema ele vem para retroalimentar tudo aquilo que a gente faz durante nossa jornada diária de trabalho. Eu preciso ter parceiros que eu sei que nós podemos confiar, como é o Robson, que representa a Trinca Contábil, é o 01 da cadeira, então não foi à toa
muitos outros, né, quiseram estar aqui, diga de passagem, e você está pela humildade, os resultados que você gera, por aquilo que você traz de consciência, traz de clareza para todos, pela a empresa sólida que você é, pela forma que vocês nos atendem, né? Atende a contadores advogados, atende a CDA Gestão Financeira, sim, porque muitos dos nossos clientes acabam se tornando seus clientes. E essas estratégias é uma parceria, um ecossistema que nós criamos e que nós, cada dia mais, propagamos isso. Só que é muito pouco, eu preciso propagar mais isso. Porque essa é uma estratégia que deixa dinheiro dentro do caixa. Essa é uma estratégia que aumenta a lucratividade. Essa é uma estratégia que evita desperdício. Essa é uma estratégia que evita estrangulamento de caixa. Quer dizer, tem uma série de benesses que quando a gente olha para aquele que fala, pô, eu não entendi por que eu tenho que ter uma carta garantia. Pô, de repente você está pegando o seu dinheiro e pondo num lugar onde você não tem que pôr. É como no tributo. É você pagar 1/3 para um sócio oculto que é o governo. Sabe o que acontece? Muito, eu tenho enfrentado isso, Marcelo. O pessoal trata o seguro garantia como se fosse um commodity. Sim, mas você está entendendo? Sim. Então, tem que entender que não é, entendeu? A gente leva solução e solução financeira, gente. Entendeu? Esse que é o ponto que a pessoa tem que entender. Né? Além de solução, é solução financeira. A gente tem esse cuidado, entendeu? A gente faz uma análise, pega-se o contrato principal, você vê o risco, você vê todo o clausulado, você vê o objetivo da garantia, vigência, entendeu? Você faz um estudo minucioso. Não é mais um seguro, né? Um commodity, sim, né? O exemplo como eu usei. Não é. É de extrema importância justamente para evitar a dor de cabeça. Tem um método que me chama bastante atenção. Aliás, tem um livro que fala sobre isso. Ele se chama Se Apaixone pelo Problema e Não pela Solução. Não pela solução. Que é o livro do cofundador da Waze, o Uri Levine. E ele traz um conceito, que é o conceito do aplicativo mesmo, né? Se você abrir o Waze hoje, o teu aplicativo de GPS, a primeira informação que ele vem para você, pode ser que muitos pensem diferente. Eu acho que aqui também tem um gap aqui. Sim. Se eu perguntar para você que nos assiste agora, abrir seu aplicativo e olhar para ele, o que você vai ver? Porque a resposta nem sempre é o para onde. Uns vão ver casa, outros vão ver trabalho, outros vão ver estrada, porque o ponto de vista da consciência da sociedade, de um modo geral, não é? Advogados, contadores, empresários de um modo geral, eles não estão preparados para isso. Então eles chegam de forma limitada. E essa limitação, é isso exatamente, essa limitação é o que impede ele de crescer e de muitas vezes tomar melhores decisões. Então, quando você olha para o seu destino e traça ele da maneira mais específica possível, quanto mais dados você trouxer, mais informações você inserir ali, melhor será o caminho que você vai trilhar, com mais segurança, com um objetivo claro, por um período vigente. Ou seja, você sabe exatamente o porquê você está contratando um seguro de responsabilidade civil, um seguro garantia. Ou seja, você sabe exatamente o porquê você está fazendo isso e quais os benefícios que isso vai lhe trazer. E se no meio do caminho der uma dor de barriga, você sabe que você pode ajustar a rota com segurança, sem comprometer o teu caixa, sem sangrar o teu caixa, e com isso você ainda continuar rumo ao teu destino. Ou seja, então pegando a alusão hoje de um aplicativo, se você pegar hoje o Waze para ir num destino, como eu vou daqui a pouco ali na Faria Lima, eu estou indo para Faria Lima, pode ser que eu saia daqui em um caminho, e no meio do caminho o trânsito venha a piorar por conta do horário de pico, e esse pico exija que eu mude de rota, mas eu não mudo de destino. Percebe? Lindo. Boa, né?
Ótimo, perfeita colocação. É isso que a gente tenta passar. O cliente tem que entender, a gente tenta aumentar a percepção de valor, entendeu? Para fortalecer justamente a relação, a confiança. De que forma isso? Posicionando. Boa, Entendeu? boa. É exatamente o que estamos fazendo aqui hoje. Esclarecer, tirar as dúvidas, elucidar todo e qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, entendeu? Porque o que mais a gente esbarra, não só para o meu lado, mas para o lado do segmento deles também, é justamente o que iniciamos, né, Marcelo? Sim. O desconhecimento. Muitos me procuram com dúvidas em relação a como garantir algo, como eventualmente num processo, vamos colocar um outro case aqui, um processo de uma demanda de 38 milhões, Robson. E o advogado vira para dentro do nosso ecossistema e diz assim, eu não sou capaz. Mas não é sobre a capacidade. Ele é muito capaz quanto profissional. É um especialista de como poucos tem no mercado. É uma pessoa que se debruça, é uma pessoa que estuda todos os dias, é um advogado Tem o know-how, é um advogado que tem conhecimento prático, tem conhecimento teórico, é uma pessoa que gera resultados, você sabe do resultado, você vê a curva de crescimento dele dentro do escritório, é um advogado que é uma referência, tem livros publicados, é um advogado que é professor universitário, dá aula na PUC, dá aula na USP, deu aula em grandes universidades, é um advogado que também é referência por ser formador de opinião, e aí você ouvir desse advogado que ele não sente seguro, será que é segurança em relação à capacidade dele, ou é porque o valor da quantia deixa ele trêmulo, porque como ele pode fazer? Então a solução que eu dei para ele foi, eu dei 2, 3 caminhos para que ele pudesse pesquisar sobre a garantia, que essa garantia ia assegurar que ele ia tocar o processo de uma forma muito mais tranquila. Porque nós sabemos que o trabalho que ele vai fazer é um trabalho que vai trazer o resultado. Ele precisa dessa tranquilidade. Isso. E como fazer isso? Então, a gente já viu várias questões, isso eu estou falando de algo que é mais fora da curva, 38 milhões, mas tem advogados aí que estão falando de 50 mil, de 30 Exato. mil, de 100 mil. Então, como ele pode ter segurança que ele... A preocupação desse advogado era cometer um erro que pudesse gerar um passivo. Mas veja, não quer dizer que vai gerar. É isso se vier a acontecer. Qual a garantia que ele tem que deixa ele resguardado? Então, estrategicamente, muitas vezes... Imagina você pegar parte do seu caixa e colocar em garantia. Porque era um dinheiro que ele... era um dinheiro que ele teria que deixar. É aí que tem que Ou ser... um patrimônio, né? Por quê? É isso que tem que entender. Não é como, é quando. Porque acontece, vai acontecer. Sim. Entendeu? Então, aconteceu, você já está blindado, você já está garantido. Uhum. Entendeu? Você bem sabe disso também com esse player aí que você está citando, com esse ticket. Antigamente eram players realmente mais altos. Agora não, viu? Qualquer ticket aí médio para baixo no dia a dia, se a pessoa não tiver o seguro de responsabilidade civil, se o profissional não estiver segurado, tá fora. A empresa não te contrata, entendeu? Então, isso daí serve, inclusive, para valorização do profissional, né? Automaticamente, a hora que vai lá, vai entrar para a empresa, contratar da empresa, e a empresa não precisa nem perguntar, você já vai se apresentar. Sim. Um caso que você falou, licitação. Eu tenho alguns advogados e alguns clientes que atuam na área administrativa e participam muito de licitações. E o que acontece na licitação? Garantia. É lei? Às vezes, por exemplo, capital social. Ele vai empregar
lá no capital social dele uma quantia para assegurar a garantia, pô, não faz sentido. Ele vai integralizar um capital social com uma quantia 50 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões. De repente ele vai usar uma carta garantida para ele assegurar aquele projeto que ele está. Eu me lembro de um caso que era de 5 anos ali na CNPq, na USP, e esse núcleo, né, de pesquisas nucleares, né, que é o CNPq, me parece que o projeto era 5 bilhões e era um percentual, dava algo em torno de 600 mil reais a garantia, né? E essa empresa, ela estava no Simples Nacional, então ela já gozava dos benefícios, mas ainda assim ela precisava apresentar uma garantia. E a garantia era o imóvel, né, ou outras garantias. A garantia real, né, Isso, no caso. seria a garantia real ou outras garantias. E depois de muito tempo, depois de uns bons meses, é que ela conseguiu, e aí foi eleita, obviamente, né, como ganhadora, vencedora, que ela conseguiu colocar ali uma garantia, e ela usou a carta, na época nem foi conosco, foi uma outra empresa que fez. Importante você ter lembrado essa parte, gente. Estamos falando aqui em cima de lençóis brancos, é lei, tá? 214.133/21, entendeu? Isso é lei nova, lei da licitação. Todo e qualquer empresa que for participar do certame, como o Marcelo falou, ela é obrigada a prestar esse calção, essa garantia, esse seguro, como queiram colocar. Entendeu? Ela tem que prestar essa garantia, esse calção, esse seguro, porque senão ela nem participa do certame. Sim, sim. Você está entendendo? É um requisito desclassificatório. Exatamente. E, resumindo, no lado que ele falou também, meia dúzia, 8, 10 empresas participaram do certame, uma ganha. Sim. Essa que ganhou, obrigação também. Ela é obrigada a prestar uma nova garantia, um novo calção, um novo seguro, como queiram, para a execução do objeto. Exato. Entendeu? Então, existe demandas que, sem exagero algum, a gente coloca, Marcelo, por obrigação, por ser lei, 5 modalidades. Começando aí pela licitação, okay. Ele precisa. Ganhou, execução. Boa. Um exemplo aí, a grosso modo, se trata de uma construtora. Ela tem que alocar os funcionários. Sim. Entendeu? Já entra a modalidade locatícia. Sim. Já vem o risco de engenharia, sim, né, da obra, no caso, e a responsabilidade civil. Né? Só essa pequena diferenciação, lembrando, responsabilidade civil para blindar o profissional. Nesse exemplo aí, o engenheiro. E o risco de engenharia RE é justamente para obra. Entendeu? Você está fazendo um prédio aqui, trincou a casa lá do vizinho lá. Por isso que eles fazem toda a obra, metrô, edifícios aí gigantes aí, Faria Lima, como você citou de exemplo, eles fazem um estudo minucioso, porque acontece, gente, acontece, entendeu? Trinca lá a casa do vizinho lá, 2 quarteirão lá para lá que não tinha nada a ver. Risco de engenharia, você tem que pagar aquilo. Que jeito você vai pagar se você não está coberto? Exato. Entendeu? Muito bom. Eu estou muito feliz de estar aqui, cara. Muito feliz, uma troca, uma experiência muito legal. E, putz, eu ficaria aqui a noite toda. Putz, grilo, é um bate-papo assim, bem informal entre nós, porém de extrema relevância, extrema importância para a sociedade de uma forma em geral, né, Marcelo? Que infelizmente o que a gente iniciou é um produto relativamente novo, sim, né? Sim. Relativamente novo, porém de enorme solução, de grandes soluções aí mesmo, que te dá tranquilidade, entendeu? Te deixa você trabalhar à vontade. E aproveitando, eu acho que posso até citar
né? Mais cases, já que é esse Claro, o propósito, né? como? De passar essa informação para vocês, gente. Nós temos aí cases de sucesso, Marcelo. Infelizmente, para o lado médico também, que é um profissional liberal, a gente quer acreditar que não seja por uma negligência. Sim. Mas acontece, gente, se vocês assistem na televisão, você entra com o dedo quebrado para pôr um gesso, de repente você sai sem a mão. Um laboratório de análises, entendeu? Uma simples troca de resultado ocasionou coisas assim graves. Contador, no nosso caso, no nosso modelo, no nosso formato agora que estamos aí, ele calcula um imposto errado. Você está entendendo? Exatamente. Ele manda uma declaração errada. Processo. Principalmente num país que a gente vive de mudanças de leis constantemente, de entendimento. Quando você acha que você está entendendo uma coisa, já muda novamente e te obriga a debruçar. É um sistema do qual muitos reclamam, mas é o sistema que nós temos aqui. Então é difícil você não se precaver. Então tem que se assegurar. E tem muitos cases, viu? Muitos cases, ele poderia passar aqui dias e dias falando a respeito disso. E que fique bem claro, viu, gente? Uma coisa que o Marcelo estava falando aí, né? Que a gente citou aí, grandes players, tickets altos. O seguro não é só para esse tipo de ticket, não, tá? É o ticket menor que ele usou também, entendeu? Porque às vezes fica pensando o profissional que está nos ouvindo, né, Marcelo? Ah, mas esses números aí que o Marcelo falou, esses players que o Robson está falando, é inatingível, nunca vou chegar nesse... Não. É para mostrar a força e a capacidade que a garantia, ela pode te levar. Qualquer porte. Isso, exatamente. Então, quando a gente olha, quando eu olhei para a licitação, eu disse, empresa do Simples Nacional. Quando eu olho para uma pessoa que tem um processo de 50 mil, uns 50 mil para um jovem advogado, por exemplo, uns 50 mil para uma contabilidade que está iniciando, pode representar ruína. Demais. Um erro de uma declaração, vamos pegar o caso aí do lucro real. Muito se fala, por exemplo, tem empresas que atuam com compras de precatórios. Essas empresas... via de regra, elas estão no regime tributário do lucro real. Por quê? Porque ela usa o deságio para gerar prejuízo fiscal, que é perfeitamente legal. Eu não vou adentrar ao mérito, mas entendo perfeitamente legal. É uma estratégia tributária, é um planejamento tributário, é uma elisão, não é uma evasão. Só que quando o advogado, ou contador, profissional contábil, ele adota essa estratégia, ele precisa saber que deve haver garantias. Porque se alguma coisa der errado, nós estamos falando eventualmente de uma operação. Como toda operação, principalmente no Brasil, o que a gente visa com uma empresa é para o lucro, é pôr dinheiro no bolso, para o sócio. Se a gente erra, a gente vira prejuízo, né? E ninguém quer prejuízo no bolso. O que é pouco, daí sim vai se tornar caro. Isso. Entendeu? É a velha história, né, Marcelo? Nunca aconteceu, nunca tive problema, eu não vou fazer, eu não preciso. Até que... E aí quando acontece? Eu estava nesse final de semana, nós estávamos juntos em Recife, num evento exclusivo para advogados da Nova Advocacia. E aí foi até interessante que teve uma pessoa que me procurou para dizer que ela tinha um passivo de R$174 mil decorrente de uma... Na verdade foi um auto de infração por conta de... E aí advém, infelizmente, de um colega profissional de contabilidade que... por um enquadramento tributário equivocado, a advocacia ela guarda particularidades. Olha só, se ele tivesse essa garantia. Escuta, você que é profissional de contabilidade, que está nos assistindo agora, tá? Ou você advogado também. Quantos advogados estavam lá, Marcelo? Só para 300 advogados. Escuta essa.
R$ 174.000, o valor principal era 32 mil. O valor principal virou 174 por conta da quantidade de anos. 5 anos, né, de discussão. O que aconteceu com essa pessoa? Na advocacia, nós temos um recolhimento, chama-se CPP, a Cota Patronal Previdenciária. Essa contabilidade, ela não se guardava tanto da segurança de responsabilidade civil do profissional, quanto da organização contábil, porque é de ambas, tá? E aí não tinha qualquer garantia que pudesse, se desse um problema, ela poder fazer se valer. No caso dela, o que aconteceu? Essa contabilidade, ela gerou um prejuízo na advogada por deixar de declarar o CPP, que é os 20% sobre os proventos da folha de pagamento, durante 5 anos. De um escritório que continha 19 colaboradores advogados mensalmente. Quer dizer, ao longo do tempo, gerou um valor de 30 e pouco, porque ela pagou uma parte também, de 30 e poucos mil, e aí vem um auto de infração, juntamente com os juros e mora, quer dizer, 170 e pouco. Ela está pagando 88 parcelas de um valor até exorbitante. Se ela tivesse uma carta de garantia na época, ela não teria passado por isso. Um seguro de responsabilidade civil, ela não teria passado por isso. O seguro tinha coberto, e ela teria talvez pago isso como se estava ali pagando a carta em suaves prestações, sem juros, sem nada, sem qualquer... E mantendo o dia a dia dela normal, seguindo a vida dela normal. Boa! Há detalhe também para trazer para vocês, olha só. Neste caso, imagina o quanto tempo ela vai demorar para recuperar esse crescimento, essa curva. Porque ela vai deixar de investir em uma série de coisas, inclusive mão de obra, sim, que vai impedir ela de vir na curva de crescimento que ela vinha vindo. Então essa foi um ato irresponsável por falta de conhecimento, que, lógico, obviamente, cabe uma ação de reconvenção, de cobrar do profissional de contabilidade esse conhecimento técnico que ele deveria, de fato, ter, digamos assim, se precavido, mas aconteceu. Isso também vem muito o que a Trinca traz, né? A Trinca são especialistas em uma determinada área, é um nicho específico, né? Então acho que essa foi uma das maiores soluções, nós como 01s, nessa frente, junto com a Trinca Contábil. Por quê? Porque aqui nós representamos um nicho específico. Um nicho específico que respiramos todos os dias, nós executamos sempre a mesma coisa. Ontem, hoje, depois. Ontem, hoje, depois. Esse colega contador, esse profissional de contabilidade, que vai ou enfrentou, ou vai enfrentar uma demanda talvez judicial para que ele pague parte desses 174 mil, porque foi o auto de infração, os juros e a multa decorrente de uma ausência de uma obrigação dele. Então, esse colega, se ele tivesse, hoje ele estaria garantido. Mas, como ele não está, como ele vai enfrentar essa demanda? Se ele fosse uma contabilidade nichada em determinado segmento, no caso a advocacia, ele não teria passado por isso. Nunca. Entendeu? Nunca. Por isso, como você bem mencionou, Robson, é mais ou menos assim. E se acontecer? Pois aconteceu. Aí já era. A gente costuma brincar que é assim, não é quando, né? Não é como é que é? A pergunta não é quanto custa o seguro. Sim. A pergunta é quanto custa ficar sem ele. Exato. Exatamente. Essa é a palavra forte. Quanto custa ficar sem ele? Quanto custa estar fora de um ambiente que é um ambiente próspero, seguro, sólido? Quanto é isso? Aí vem, mais uma vez, reforçando a importância de um ecossistema desse, aonde está só os melhores, só os 01 de cada cadeira.
É isso que estamos fazendo aqui hoje, né, Exato. Marcelo? Representamos aí a Trinca Contábil, um ecossistema muito forte, é um modelo, é um formato de negócio que confiou Sim. na gente, entendeu? Acreditando que somos aí bem validados, que temos autoridades e temos propriedade. Estar ao lado, Flávio Augusto, um Putz. bilionário, Joel J, Caio Carneiro, Johnny Martins, Cara Martins e todos os sócios que compõem a Trinca Contábil, veja, é algo de sucesso. É realmente um hub de negócio que é tão grande, É uma amplo. troca, né? Isso. Tanto para eles como para nós, claro. Estar aqui passou por um processo, né? Estar sendo sabatinado. Por quê? Porque nós levamos junto, a Trinca leva uma responsabilidade, uma carga de nomes importantes, todos nós somos importantes aqui, Sim. todos estamos no mesmo nível, ao lado, ninguém está abaixo ou está acima, estamos todos ao lado sempre, e é assim que tem que representar esse retrato, sempre um ao lado do outro, porque são forças de um ecossistema que retro se alimenta. Então, quando a gente traz essas soluções, Robson, quando você trouxe, quero te agradecer pelo convite que você me fez, quando você me dá a oportunidade de falar para a audiência, falar para as pessoas da importância de um negócio que você, de fato, e quando eu falo negócio no sentido de negócios mesmo. É um negócio. Pro lucro, tá? De eu falar da experiência que a gente está tendo com a solução que você nos propôs, quer dizer, isso é muito rentável, senão eu não estaria aqui compartilhando isso. Porque foi bom para os nossos clientes, tem sido bom para algumas pessoas que adotaram agora, e é algo que a gente precisa propagar mais. As pessoas precisam saber mais que existem mais soluções. Tá? Então, a ignorância do desconhecido é o que te faz tomar péssimas decisões. Né? Verdade. Então, eu sempre digo que a disciplina é o que transforma a intenção em resultado. Então, quando você é disciplinado em aprender, em buscar novas soluções, é isso que te mantém de uma intenção para um resultado. Então, disciplina para fazer as coisas acontecer. Então, é isso que eu busco todos os dias. Sempre aprender com pessoas que me tiram da zona de conforto, estar aqui aprendendo com você, estar aprendendo com todos que estão aqui na Trinca, e poder compartilhar conhecimento também é uma forma de aprender. Porque quanto mais a gente ensina, mais nós aprendemos. E é sobre isso. Por isso que te chamei aqui, para vocês verem, propriedade total, autoridade total. E para encerrar, Marcelão, queria que você falasse aí, né, como empresário, como advogado, como contador, o que você acha aí que esse pessoal que não tem essa cultura ainda tem que ser feito hoje aí para que dê uma... Eu costumo brincar assim que dá vontade de pegar no pescoço e falar, você tem que fazer isso, porque senão você vai ter problema, mas a gente não pode fazer não dá isso. Pra fazer né? isso, né? Fala aí pro nosso pessoal aí. Eu diria, eu acho que eu mexeria em algo bastante sensível, que é quanto de dinheiro você está deixando em cima da mesa. Essa provocação, quantas oportunidades você deixa diariamente por não adotar soluções eficazes, soluções que podem fazer do teu dinheiro um dinheiro mais líquido, e com essa liquidez você poder fazer outras receitas. É você trabalhar com o seu dinheiro e ainda assegurando todo o teu patrimônio, todo o teu negócio. Então, olhando como estrategista, eu não olho só a garantia como garantia. Eu olho ela como uma oportunidade de negócios, porque ela vai me liberar caixa, ela vai me liberar fluxo. E através desse fluxo eu faço outras oportunidades. Essas outras oportunidades eu faço outra receita. Outra receita que gera outra receita, e assim vai indo. Então, deixar dinheiro na mesa, ou, como muitos que sabem, procrastinam, não tomam decisão e estão jogando no lixo. Quem quer crescer com consistência precisa parar disso daí. Essa provocação que o Marcelo está fazendo não é só para advogado não, viu?
Para os profissionais liberais em geral do que a gente está falando, para as empresas aí também, entendeu? E assim, que fique aí... Uma lição, né? Exatamente. Uma lição. Consciência. Se você não sabe, busque. Procure pessoas que saibam. Procure saber um pouco mais sobre aquilo que pode fazer a diferença na sua vida. Empresa sólida é empresa integrada. Porque, e detalhe, só pegando um gancho aqui, por que algumas empresas têm sucesso e outras não tão? O que elas fazem que talvez você não esteja fazendo? Deixando de fazer. Percebe? Então, se você pegar o modelo, eu não sei se você já teve essa oportunidade de conhecer um pouco do modelo das empresas de negócio, que são de sucesso. Perceba que, pode ter certeza, que lá no meio ela tem responsabilidade civil, ela tem garantias, ela tem outras modalidades que você desconhece. Por quê? Porque é isso que movimenta o negócio dela. Não, quando você entende essa parte aí, ela se torna uma peça-chave. Sim, sim. Entendeu? Mas é uma peça-chave. É uma peça-chave. É uma peça-chave. É o que aprendemos aqui também. Vai dar muito trabalho. Não, é o trabalho. Não é que vai dar muito. É o trabalho. É o trabalho, é o que tem que ser gente. feito. O jogo do adulto é esse. O jogo do adulto é assim. Adulto você não discute. Adulto você vai e executa. Quem discute é adolescente. Criança faz o que Isso, quer, né? Tá aí, ó. Nossos mentores nos ensinam isso, vocês também sabem disso. Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Testa. Validou? Replica. É isso, meu amigo. É isso. Muito feliz, viu?